Eu tinha o casamento perfeito, o império perfeito. Até a tarde em que descobri que meu lar era apenas o palco de uma grande farsa. Antes daquele dia, minha vida era um roteiro impecável de felicidade. Como Helena Menezes, única herdeira do Grupo Menezes, eu vivia em uma mansão no Jardim Europa que mais parecia uma fortaleza de tranquilidade, com seus jardins impecáveis e o brilho do mármore de Carrara sob meus pés. Meu marido, Ricardo, era o centro do meu universo. Eu via sua ambição não como ganância, mas como uma paixão contagiante para construir nosso futuro. Entreguei a ele não apenas meu coração, mas a diretoria de operações da empresa do meu pai, cega pela imagem do homem carismático que ele projetava para o mundo. Meu MBA em Wharton foi guardado em uma gaveta, trocado pelo prazer de gerenciar nossa fundação e viver o papel da esposa devotada. Eu acreditava piamente na nossa lealdade, uma fortaleza que eu julgava impenetrável, sem perceber que eu mesma havia entregado as chaves do portão aos inimigos. A ilusão era tão bem construída que envolvia toda a minha família. Minha irmã mais nova, Laura, sempre esteve sob minha proteção. Eu a via como a sombra que precisava de luz, sem jamais desconfiar que ela cobiçava o sol para si, nutrindo um ressentimento venenoso por tudo que eu representava. Eu a incluía em jantares, viagens e eventos, acreditando que estava dividindo minha sorte, quando na verdade estava apenas alimentando a inveja que a consumia. Os pais de Ricardo, os Costa, completavam o quadro com sorrisos afetuosos e elogios constantes, me tratando como a filha que nunca tiveram. Hoje, sei que eles me viam apenas como um cofre a ser arrombado, um meio para um fim. Eu estava cercada por uma conspiração silenciosa, uma teia tecida com a minha própria confiança. Sentia-me invencível em meu paraíso particular, segura no amor de meu marido e no apoio de minha família, prestes a enfrentar uma cirurgia de emergência que, ironicamente, salvaria minha vida ao destruir a mentira em que ela se baseava. A alta do hospital veio mais cedo do que o esperado. Os médicos chamaram minha recuperação de milagrosa, um testemunho da minha força de vontade após uma cirurgia que quase me levou. Eu, no entanto, chamei de sorte. Uma sorte que me permitiu voltar para casa sem avisar, sonhando em surpreender Ricardo com minha resiliência. Enquanto o carro deslizava pelos portões da nossa mansão, eu sentia a pontada aguda dos pontos sob o vestido de seda, um lembrete constante da minha fragilidade física. A casa estava imersa em um silêncio pesado, quase antinatural. Desci do carro sozinha, dispensando o motorista, e caminhei lentamente pelo hall de entrada, o eco dos meus passos no mármore sendo o único som. Meu plano era simples: beber um copo de água na cozinha e depois subir para o nosso quarto. Eu queria ver o rosto dele, o alívio e o amor ao me encontrar ali, de pé. A surpresa, no fim das contas, foi inteiramente minha, e ela redefiniria o significado da palavra sobrevivência. A fraqueza me forçou a me apoiar nas paredes enquanto eu me dirigia à cozinha. Foi então que ouvi sussurros, vozes familiares, íntimas, vindas de dentro do cômodo que eu havia projetado como o coração da nossa casa. A porta estava entreaberta, uma fresta mínima, mas suficiente. Espiei, e meu mundo, que eu acreditava ser sólido como uma rocha, se liquefez. Lá estava ele, Ricardo, meu marido, pressionando minha própria irmã, Laura, contra a ilha de mármore que eu escolhera na Itália. Suas mãos estavam nos cabelos dela, e seus lábios se moviam com uma fome que ele não demonstrava por mim há anos. A cena era grotesca, uma profanação do meu santuário. Laura, com os olhos fechados, correspondia com a mesma intensidade desesperada. Não era um erro, um deslize momentâneo. Era um ritual, uma cerimônia de traição executada no altar do meu lar. E eu era a espectadora invisível de minha própria destruição. Ele se afastou dela. Apenas o suficiente para que eu pudesse ver o sorriso em seu rosto. Não era um sorriso de paixão, mas de alívio cruel, de triunfo. E então, ele proferiu as palavras que se tornariam a fundação do meu novo eu,
a escritura da minha vingança. Com ela quase batendo as botas, achei que nosso plano já era, disse ele, a voz baixa e carregada de um desprezo que me atingiu como um golpe físico. Laura riu, um som baixo e venenoso. Mas agora, ele continuou, segurando o rosto dela entre as mãos. Agora sim eu posso ser feliz. Aquela frase não foi um insulto, foi uma confissão. Minha morte não era uma tragédia a ser evitada, mas a condição final para a felicidade deles. Eles não estavam apenas me traindo, estavam esperando que eu desaparecesse para que pudessem herdar minha vida. A dor foi instantânea, mas o que veio a seguir foi algo muito mais perigoso. Clareza. Não houve um grito. Nem um soluço escapou dos meus lábios. Meu corpo, já enfraquecido pela cirurgia, reagiu de uma forma inesperada. O choque não me paralisou. Ele me injetou um gelo cortante nas veias. Dei um passo para trás, silenciosa como um fantasma na minha própria casa, e me afastei da cozinha. Cada passo subindo a escadaria em direção ao meu antigo quarto de infância, no lado oposto da mansão, era uma decisão. Eu não os confrontaria. Eu não lhes daria a satisfação de me verem quebrada. O som da porta do meu quarto se fechando foi o clique final. O mecanismo de uma nova realidade se travando no lugar. Lá dentro, a dor aguda no meu abdômen era um eco distante da ferida muito mais profunda que havia sido aberta em minha alma. As lágrimas não vieram. Em seu lugar, uma calma assustadora tomou conta de mim. A calma que precede a mais devastadora das tempestades. Trancada naquele quarto, cercada pelas memórias de quem eu era antes de Ricardo, antes da mentira, a metamorfose começou. A frase dele ecoava em minha mente. Não mais como um veneno, mas como um antídoto para a mulher ingênua que eu havia sido. Agora sim eu posso ser feliz. Eles haviam me subestimado de forma fatal. Acharam que eu era apenas a esposa troféu, a herdeira dócil que assinava os cheques. Eles não contavam com a inteligência que meu MBA em Wharton me deu, nem com a frieza que a traição deles havia forjado em mim. Naquele silêncio, eu entendi tudo. Eles não queriam apenas meu dinheiro. Eles queriam meu poder, meu nome, minha existência inteira. E eu lhes daria exatamente o que mereciam. Nada. Eu interpretaria o papel da esposa frágil e em recuperação. Sorriria com doçura e fingiria ignorância. Enquanto isso, nos bastidores, eu me tornaria a arquiteta de sua ruína. A guerra não seria declarada com gritos, mas com o silêncio de uma conta bancária esvaziada. A dor no meu abdômen era uma brasa viva, um lembrete físico da minha recente vulnerabilidade. Mas ela não era nada comparada à geleira que se formava em meu peito. As lágrimas que eu esperava que viessem simplesmente não existiam. Em seu lugar, uma clareza cortante tomou conta da minha mente. A frase de Ricardo, "Agora sim eu posso ser feliz", não era mais uma adaga, mas a chave que destrancava uma parte de mim que eu mantive adormecida por anos. A Helena Menezes com MBA em Wharton, a estrategista que analisava mercados e previsões com uma frieza cirúrgica, estava acordando de um longo e idílico sono. Eu percebi, com uma calma aterrorizante, que o amor não havia me tornado melhor, havia me tornado complacente. Eles não haviam apenas traído uma esposa e irmã, eles haviam subestimado uma rainha em seu próprio castelo. E essa seria a falha fatal na conspiração medíocre deles. A guerra não estava perdida, ela estava apenas começando, e eu seria a única a ditar os termos. Meu primeiro instinto, o instinto da mulher que eu era até uma hora atrás, seria descer aquelas escadas e confrontá-los, gritar, chorar, expor a traição em um espetáculo de dor e fúria. Mas a nova Helena, a que nascia naquele quarto silencioso, via a inutilidade disso. Um confronto emocional seria dar-lhes poder, seria validar a imagem que eles tinham de mim, a esposa emotiva, previsível e, no fim, fraca. Eles esperavam lágrimas, e eu lhes daria silêncio. Eles esperavam um escândalo, e eu lhes daria estratégia. A maior vingança não seria vê-los sofrer com minhas palavras, mas vê-los se destruírem com as próprias mãos, guiados sutilmente pela minha. Eles queriam o meu mundo? Perfeito.
Eu o usaria para esmagá-los. Eles jogaram suas cartas de forma suja e apressada. Eu, por outro lado, montaria o tabuleiro de xadrez e os faria assistir, impotentes, enquanto eu tomava cada peça que eles possuíam, uma por uma, até o cheque-mate final e humilhante. Na penumbra do quarto, comecei a traçar as linhas gerais do meu projeto. A vingança não seria um ato impulsivo, mas uma obra de arte arquitetada. Ricardo cobiçava duas coisas acima de tudo: o dinheiro e o poder que o nome Menezes lhe conferia. Eu o sangraria financeiramente até secar, transformando seu acesso ilimitado em um deserto de contas bloqueadas e cartões recusados. Depois, eu o desmantelaria profissionalmente, usando sua própria arrogância e os desvios que eu agora tinha certeza que ele cometia para expô-lo como o fraude que era. Quanto a Laura, seu desejo era mais perverso. Ela queria ser eu. Queria minha vida, meu status, o respeito que eu comandava. A punição dela seria o ostracismo. Eu a transformaria em uma pária, deserdada não apenas da fortuna, mas do próprio sobrenome que ela tanto invejava. Os Costa, cúmplices silenciosos, afundariam junto com o filho. O objetivo não era apenas me divorciar. Era apagar a existência deles do meu império e da minha história. Levantei-me, a dor física agora um incômodo distante, e caminhei até o espelho. O reflexo mostrava uma mulher pálida, com olheiras profundas, visivelmente fragilizada pela cirurgia. Perfeito. Essa seria minha máscara, minha armadura. A esposa convalescente, frágil demais para notar as maquinações ao seu redor. Eu sorriria com doçura. Aceitaria seus cuidados fingidos e interpretaria o papel da vítima ignorante com a dedicação de uma atriz premiada. Enquanto eles me vissem como um peão ferido, eu moveria minhas peças mais poderosas nas sombras. Peguei meu celular, ignorando as notificações de mensagens carinhosas que Ricardo certamente havia enviado do hospital. Meu dedo não discou o número de uma amiga para desabafar. Discou o número privado de Armando Neves, o advogado mais leal do meu pai e o homem que, por anos, me alertou sutilmente sobre a ambição desmedida de Ricardo. A chamada foi atendida no segundo toque. Armando, eu disse, minha voz firme e sem um pingo de emoção. Preciso de você. Temos muito trabalho a fazer. A minha conversa com Armando Neves não foi um pedido de ajuda, mas uma ordem de comando. Ele atendeu antes do segundo toque, sua voz uma mistura de preocupação e lealdade inabalável, a mesma que dedicara ao meu pai por 4 décadas. Não houve lágrimas ou desabafos. Falei com a precisão de uma CEO em uma reunião de crise, detalhando não a traição emocional, mas a vulnerabilidade estratégica do império. Ricardo e Laura são passivos tóxicos, Armando, e a partir de hoje, iniciamos um processo de liquidação total. Ele não questionou, não hesitou. Ele apenas ouviu, o silêncio do outro lado da linha sendo preenchido por uma compreensão mútua. A guerra não seria travada em casa, com pratos quebrados e acusações. Seria uma operação cirúrgica, executada na Faria Lima, nos servidores dos bancos suíços e nos corredores do poder que eles achavam que já lhes pertenciam. O primeiro golpe seria onde mais doeria, no ego sustentado por um extrato bancário ilimitado. No dia seguinte, enquanto Ricardo me trazia o café da manhã na cama com um sorriso que agora me causava náuseas, meus advogados já executavam a primeira diretriz. Com a desculpa de revisar os protocolos de segurança dos ativos familiares após meu susto de saúde, exerci minha cláusula de titularidade absoluta. Todos os cartões de crédito Black, as contas conjuntas, os fundos de investimento de acesso rápido, tudo foi congelado ou transferido para uma nova holding sob meu controle exclusivo e impenetrável. Imaginei a cena com um prazer gélido. Ricardo em um restaurante caro, tentando pagar a conta de um almoço com Laura. O garçom voltando com o semblante constrangido. Senhor, seu cartão foi recusado. A humilhação seria pequena, mas seria o primeiro tremor, a primeira rachadura na fachada de poder que ele construiu com o meu dinheiro. Ele não ligaria para mim para perguntar.
Sua arrogância o faria culpar o sistema, o banco, qualquer coisa, menos a esposa frágil que convalescia no quarto ao lado. A segunda fase do ataque foi corporativa. Recusei-me a ir ao escritório, alegando fraqueza, o que era a mais pura verdade disfarçada de estratégia. De minha cama, transformei meu quarto em um centro de comando. Convoquei remotamente não apenas Armando, mas também Sofia Amaral, a chefe de auditoria interna, uma mulher discreta e implacável que meu pai contratara por sua lealdade à empresa, e não a quem a comandava temporariamente. A ordem foi clara: uma auditoria completa e sigilosa de todos os projetos de expansão liderados por Ricardo nos últimos 2 anos. Eu não precisava procurar por fraudes. Eu sabia que elas estavam lá. A ganância de Ricardo era descuidada. Sua arrogância o fazia acreditar que ninguém jamais ousaria verificar suas contas. Ele assinava contratos com fornecedores superfaturados, criava despesas de consultoria para empresas de fachada. Ele estava construindo seu próprio ninho de rato com as vigas da minha casa. E eu, com meu MBA em Wharton, sabia exatamente quais vigas sacudir primeiro. A paranoia começou a se instalar lentamente, como uma umidade invisível que precede o mofo. Ricardo chegava em casa mais tarde, o sorriso forçado mal escondendo a tensão em sua mandíbula. Ele reclamava de problemas de liquidez no banco, de burocracia excessiva na empresa. Perguntas da auditoria começaram a chegar à sua mesa, disfarçadas de procedimentos de rotina, mas cada uma era uma pequena sonda, um teste para ver como ele reagiria sob pressão. Ele não via um ataque coordenado. Via uma série de infelizes coincidências. Laura, por sua vez, começou a ficar nervosa. Sem o fluxo de dinheiro de Ricardo, os presentes caros e as viagens de fim de semana desapareceram. Eu os observava de longe, da minha posição de poder silencioso, saboreando a discórdia que eu plantava. A base de sua aliança era a ganância. Ao cortar o suprimento, eu estava envenenando a própria água que eles bebiam. E eles começavam a desconfiar um do outro. Enquanto a auditoria avançava nos bastidores, ativei a terceira frente de batalha, a coleta de provas irrefutáveis. Contratei a mais renomada agência de investigação particular de São Paulo, uma equipe de ex-agentes federais conhecidos por sua discrição e eficiência. O objetivo não era apenas confirmar o caso para um divórcio. Eu queria um dossiê. Queria cada encontro clandestino no Hotel Fasano, cada conversa sussurrada, cada transação suspeita documentada em alta definição. Eu precisava de munição, não para um tribunal de família, mas para o Tribunal da Opinião Pública e do Conselho de Acionistas. Eles haviam transformado minha vida em um palco para sua farsa. Eu transformaria a deles em um espetáculo de humilhação pública. O primeiro relatório chegou em um envelope lacrado, entregue em mãos por um mensageiro. Abri-o com as mãos firmes. As fotos eram claras, os áudios, cristalinos. Não senti dor, apenas a confirmação fria da minha decisão. A guerra psicológica exigia um toque de crueldade pessoal, uma obra-prima de manipulação. Em um jantar de família que insisti em organizar para celebrar minha recuperação, entreguei a Laura uma caixa de veludo azul da H. Stern. Seus olhos brilharam de cobiça. Dentro, um colar de diamantes delicado. Um presente para a melhor irmã do mundo, eu disse, com a voz embargada de uma emoção que eu fabricava com perfeição. Ricardo insistiu em comprá-lo para você com o último bônus dele. Ele disse que você merecia um mimo depois de todo o estresse. Vi o pânico cruzar o rosto de Ricardo por uma fração de segundo, antes que ele o disfarçasse com um sorriso. Laura, cega pela ganância, não percebeu. Ela não sabia que a auditoria já havia sinalizado aquele bônus como um desvio de verba. Eu não estava apenas lhe dando um colar. Estava lhe entregando uma prova material do crime deles, um laço de diamantes para o seu pescoço. O primeiro grande resultado da investigação veio na forma de uma gravação. Ricardo e Laura, em uma suíte de hotel, discutindo. A voz dele era ríspida, a dela, chorosa. Você precisa ter calma, ele dizia.
Desde que a Helena voltou do hospital, tudo está dando errado. O dinheiro sumiu. A empresa está cheia de fiscais. É como se ela tivesse trazido uma nuvem negra. Laura respondeu com veneno. A nuvem negra é você, Ricardo. Você e sua pressa. Se tivesse esperado mais um pouco, talvez ela não tivesse voltado e agora seríamos donos de tudo. Ouvi aquela gravação sem piscar. A confirmação de que eles não apenas desejavam, mas planejavam ativamente baseados na minha morte, era o combustível final que minha alma precisava. A mulher que eu fora um dia estava oficialmente morta e enterrada. Em seu lugar, havia apenas a estrategista, a executora. Cada prova que eu acumulava não era mais sobre vingança, era sobre justiça. Uma justiça que eu mesma distribuiria. O momento de quase fracasso, o imprevisto que testa a resiliência de qualquer plano, veio de uma fonte inesperada. Minha tia, Lídia, uma mulher observadora e perspicaz. Durante um almoço, ela comentou casualmente sobre como Laura parecia estar usando um perfume novo e extremamente caro. Um que ela sentira no escritório de Ricardo na semana anterior. Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. Vi Laura empalidecer e Ricardo segurar a respiração. O deslize era pequeno, mas perigoso. Antes que a suspeita pudesse criar raízes na mente da minha tia, eu intervi com um sorriso doce. Ah, fui eu que dei a ela, tia Lídia. É uma amostra que ganhei em Paris. Pedi a Ricardo para deixar na mesa dele para ela pegar. Já que mal tenho saído de casa. Menti com a naturalidade de quem respira, desviando a atenção e, ao mesmo tempo, reforçando minha narrativa de esposa reclusa. Naquele instante, percebi que minha capacidade de improvisar sob pressão era minha arma mais afiada. A pressão financeira e corporativa começou a corroer a aliança deles. Sem acesso aos meus recursos, Ricardo teve que usar suas próprias economias, que eram insignificantes, para manter seu estilo de vida e os caprichos de Laura. As discussões se tornaram mais frequentes e menos discretas. Uma noite, o som de vozes alteradas subiu do andar de baixo. Não precisei de microfones para ouvir. Você não entende, Laura. Acabou! O dinheiro acabou! Ele sibilou. Se não conseguirmos o controle da empresa logo, estamos perdidos. Ela retrucou com desdém. O problema não é o dinheiro, é você. Você está com medo dela. A Helena frágil e doente está te dobrando, e você nem percebe. Eles estavam se devorando, exatamente como eu previra. A minha inação, minha presença silenciosa e sorridente, era mais aterrorizante para eles do que qualquer confronto direto. Eles estavam lutando contra um fantasma, sem perceber que o fantasma estava puxando as cordas. A auditoria de Sofia finalmente encontrou o que eu sabia que existia. A Caixa de Pandora. Ricardo havia criado uma empresa de consultoria de fachada nas Ilhas Cayman, usando um nome falso, para a qual desviava milhões em taxas de serviço, de projetos de infraestrutura superfaturados. Era um esquema clássico, arrogante em sua simplicidade. Os extratos bancários, as transferências, os e-mails codificados, tudo estava lá. Era a prova definitiva, a arma nuclear do meu arsenal. Com aquilo, eu não apenas o divorciaria, eu o mandaria para a prisão por fraude corporativa, um crime que o mundo dos negócios, o único que ele realmente respeitava, jamais perdoaria. Armando me ligou para dar a notícia. Minha única resposta foi: excelente! Guarde tudo. O palco para a apresentação ainda não está pronto. A paciência, aprendi, era o componente mais letal da vingança. Enquanto meu exército invisível trabalhava, eu focava na minha recuperação física, que se tornou um símbolo da minha ressurreição estratégica. Comecei a frequentar sessões de fisioterapia, a caminhar pelos jardins da mansão, sempre garantindo que Ricardo me visse um pouco mais forte a cada dia. Deixei-o acreditar que, à medida que minha saúde melhorava, minha guarda baixava. Ele interpretou minha crescente força física como um retorno à normalidade, um sinal de que a tempestade
de problemas financeiros e corporativos estava passando. Ele e Laura relaxaram, acreditando que haviam resistido ao pior. Mal sabiam eles que eu não estava me recuperando para voltar a ser quem eu era. Eu estava me fortalecendo para o golpe final, para garantir que teria a energia necessária para assistir, de pé e sem vacilar, a sua aniquilação completa. A paranoia deles, no entanto, deu lugar a um novo e perigoso plano. Recebi um relatório urgente do meu investigador. Ricardo havia se encontrado com um médico conhecido por sua ética duvidosa e um advogado especializado em interdições. A gravação da conversa era clara. Eles estavam conspirando para me declarar mentalmente incapaz, usando o trauma da minha cirurgia como pretexto. Queriam uma procuração para assumir o controle total e legal do Grupo Menezes. Eles haviam cruzado a linha final. Não se tratava mais de traição ou ganância. Eles estavam tentando roubar minha identidade, minha liberdade. A ameaça não me assustou. Ela me deu o gatilho que faltava. A vingança precisava ser acelerada e precisava ser absoluta. Eles me deram a justificativa perfeita para não deixar pedra sobre pedra. Com a prova da conspiração para me interditar em mãos, o tabuleiro de xadrez estava completo. Todas as peças estavam em posição para o xeque-mate. O próximo passo era marcar o evento. Liguei para a minha assistente e dei a ordem. Convoque uma reunião extraordinária do Conselho de Acionistas para a próxima sexta-feira. Pauta: anúncio da nova liderança e direção estratégica do Grupo Menezes. A notícia se espalharia como fogo. Ricardo, como CEO interino, assumiria que era a sua coroação, o momento em que ele finalmente consolidaria seu poder, talvez até usando a saúde frágil da esposa como justificativa. Ele subiria ao pódio como um rei, sem saber que estava caminhando para a guilhotina. Eu o deixaria ter seu momento de glória, seu discurso arrogante. Quanto mais alto ele subisse, mais espetacular seria a queda. A minha máscara de esposa convalescente estava prestes a ser descartada. Nos dias que antecederam a reunião, pratiquei meu discurso não em frente a um espelho, mas em minha mente, cada palavra pesada e afiada. Eu não seria a vítima em busca de simpatia. Eu seria a rainha retomando seu trono. Ricardo e Laura me viam como uma boneca de porcelana, bonita, cara e fácil de quebrar. Eles se esqueceram de que a porcelana, quando se estilhaça, deixa cacos mais cortantes que qualquer adaga. Eles achavam que estavam jogando damas, movendo suas peças de forma grosseira e óbvia. Mas eu estava jogando xadrez desde o momento em que ouvi suas vozes naquela cozinha. E o xeque-mate estava ali apenas alguns dias de distância. A noite anterior à reunião foi a mais calma que tive em semanas. Não havia mais raiva, nem dor, apenas um foco absoluto e gélido. Caminhei pela mansão silenciosa, o mesmo lugar onde minha vida havia desmoronado, e senti uma sensação de poder que nunca havia experimentado. Eles haviam tentado me apagar, me reduzir a uma nota de rodapé na história que eles queriam escrever. Em vez disso, eles me forjaram em algo mais forte, mais implacável. Eu olhei para o horizonte de São Paulo pela janela do meu escritório, as luzes da cidade brilhando como diamantes espalhados em veludo preto. Amanhã, o Império Menezes teria uma nova CEO, e o sobrenome Costa seria reduzido a pó, uma memória vergonhosa na história da empresa que eles tentaram roubar. O espetáculo estava prestes a começar, e eu seria a diretora, a roteirista e a estrela principal. A paranoia deles era palpável. Uma névoa tóxica que começou a preencher os corredores da mansão. Ricardo já não disfarçava os telefonemas tensos no jardim, andando em círculos como um animal enjaulado. Laura, por sua vez, abandonou qualquer pretensão de doçura. Seus olhos me seguiam com uma mistura de medo e ódio, como se tentasse decifrar se a mulher frágil na sua frente era uma vítima ou a caçadora. Eles finalmente haviam conectado os pontos. Os cartões recusados, a auditoria implacável, a súbita falta de liquidez. A série de azares era, na verdade, uma campanha militar. Eles não sabiam a extensão do meu conhecimento, mas sentiam a terra tremer sob seus pés. O medo os tornaria descuidados.
O medo os tornaria perigosos. E eu estava contando com isso. A fera encurralada é sempre a que ataca de forma mais selvagem. E eu precisava que eles mostrassem suas garras para o mundo. A primeira retaliação direta veio na forma de um envelope timbrado, deixado sutilmente em minha mesa de cabeceira. Era uma notificação de um psiquiatra renomado, Dr. Alencar, solicitando uma avaliação de bem-estar para mim. O texto era polido, cheio de jargões médicos sobre estresse pós-traumático e a necessidade de garantir minha capacidade de tomar decisões lúcidas. Era o primeiro movimento oficial no tabuleiro da interdição. Ricardo e Laura não estavam mais apenas conspirando. Eles haviam acionado sua arma. Li o documento sem que minha pulsação se alterasse. Eles pensavam que aquilo me intimidaria, que me faria recuar. Mal sabiam que aquele pedaço de papel era, para mim, um convite para a próxima fase da guerra. Eu não apenas aceitaria a avaliação, eu a transformaria em um palco para a performance da minha vida, expondo a fraude do médico e a malícia de seus mandantes. Meu investigador particular, um homem chamado Bastos, ex-delegado federal com olhos que viam através do concreto, me enviou um relatório detalhado sobre o Dr. Alencar. O renomado psiquiatra tinha um histórico de laudos convenientes para famílias ricas em disputas de herança, além de uma dívida de jogo considerável. Ricardo não havia escolhido um profissional. Havia contratado um mercenário. Bastos incluiu uma gravação de áudio de um encontro entre Ricardo e o médico em um café discreto. A voz de Ricardo era urgente. A do médico, entediada e gananciosa. Preciso que o laudo a descreva como instável, paranoica. Sugira que ela está tendo delírios persecutórios, dizia meu marido. A resposta do médico foi um preço. Aquela gravação era ouro puro. Era a prova de que a preocupação deles com minha saúde mental era uma fraude completa, uma ferramenta criminosa para tomar o controle do meu patrimônio. A estratégia deles era clara: construir uma narrativa de que a minha recuperação física mascarava uma deterioração mental. Laura começou a desempenhar seu papel com um entusiasmo digno de uma atriz medíocre. Ela me trazia chás calmantes que eu discretamente dispensava na pia do banheiro. Comentava com os empregados sobre como eu andava, esquecida e esconfusa. Em uma tarde, ela trocou os frascos dos meus analgésicos pós-operatórios por placebos. O objetivo era simples. Se eu reclamasse de dores que, segundo os remédios, não deveria sentir, seria mais uma prova da minha instabilidade. O que ela não sabia era que meu médico particular, um homem leal à minha família há décadas, já havia sido alertado por mim. Cada movimento dela era observado e documentado. Ela estava tecendo uma teia para me prender, sem perceber que cada fio era, na verdade, mais um elo na corrente que a levaria à ruína. Ricardo, por sua vez, tentou me isolar. Ele começou a interceptar minhas ligações, dispensar funcionários leais a mim com desculpas esfarrapadas e a sugerir que eu evitasse contato com o mundo exterior para não me estressar. Ele queria me transformar em uma prisioneira em minha própria casa, controlando a narrativa que o mundo exterior recebia sobre mim. Era um cerco psicológico, projetado para me quebrar antes mesmo que o Dr. Alencar entrasse em cena. Eu fingia ceder, mostrando-me cada vez mais reclusa e dependente. Deixei que ele acreditasse que seu plano estava funcionando. Enquanto ele construía os muros da minha prisão, eu cavava o túnel que levaria à sua queda, usando a tecnologia a meu favor. Câmeras e microfones, instalados pela equipe de Bastos, transformaram a mansão em um reality show particular, onde os únicos espectadores éramos eu e meus advogados. A escalada atingiu um novo patamar de perigo quando notei algo errado com o meu carro. Eu havia pedido ao motorista para me levar a uma consulta de fisioterapia, mas ele voltou pálido, dizendo que os freios estavam estranhos. Uma inspeção rápida, ordenada por Bastos, revelou o impensável. O fluido de freio havia sido deliberadamente drenado. Um vazamento sutil projetado para causar uma falha catastrófica após alguns quilômetros de uso. Não havia mais dúvidas. Eles não queriam apenas me interditar.
Eles estavam dispostos a me eliminar. A tentativa era amadora, facilmente rastreável pelas câmeras de segurança da garagem, que capturaram uma figura encapuzada na noite anterior. A frieza que senti não foi de medo, mas de raiva pura e cristalina. Eles haviam transformado uma guerra por poder e dinheiro em uma caçada. E eles se esqueceram da regra mais básica. Nunca encurrale um predador que você subestima. A tentativa de sabotagem do carro foi o ponto de não retorno. Armando Neves, meu advogado, ficou lívido ao ver as imagens. Helena, isso é tentativa de homicídio. Precisamos ir à polícia agora. Ele insistiu. Mas eu o contive. Não, Armando. Ainda não. A polícia lhes daria advogados, um processo lento, a chance de se vitimizarem. Eles não merecem a justiça dos homens. Eles merecem a minha. Eu usaria aquela prova não para uma denúncia criminal imediata, mas como o clímax da minha apresentação ao conselho. Eles não seriam julgados apenas por fraude, mas por tentarem assassinar a acionista majoritária da empresa. A queda deles não seria apenas profissional, seria uma aniquilação moral, social e, finalmente, criminal. Mas nos meus termos e no meu tempo. A paciência havia se tornado minha arma mais cruel. Decidi que era hora de confrontá-los, mas não como eles esperavam. Preparei o cenário com cuidado. Pedi a Laura que me ajudasse a organizar alguns documentos antigos no escritório do meu pai, um santuário que Ricardo raramente frequentava. Eu sabia que ele a seguiria. Dentro do escritório, fingi uma tontura súbita, derrubando uma caixa de papéis no chão. Enquanto me apoiava na mesa, com a mão na cabeça, comecei a falar, minha voz deliberadamente fraca e confusa. Eu não entendo. Ricardo, por que o Dr. Alencar está me ligando? Ele diz que você está preocupado comigo. Ele fala sobre coisas que eu não lembro de ter dito. Era uma isca. E Ricardo, vendo a oportunidade perfeita de coletar provas da minha instabilidade, mordeu-a com avidez. Ele trocou um olhar triunfante com Laura antes de se aproximar de mim. Helena, meu amor, você não está bem, disse ele, sua voz pingando uma falsa preocupação que me revirava o estômago. Você tem estado tão confusa ultimamente. Outro dia, você me acusou de coisas terríveis. Disse que eu e Laura estávamos conspirando contra você. Você não se lembra? Ele estava me alimentando com as palavras que queria que eu repetisse na frente do seu psiquiatra comprado. Laura entrou no jogo, os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Irmã, nós só queremos o seu bem. Estamos com tanto medo por você. Você não percebe que está se perdendo? Eles estavam atuando, acreditando que eu era a única plateia. Mal sabiam que a câmera escondida no porta-retrato do meu pai estava transmitindo aquela farsa em tempo real para o laptop de Armando Neves. Eu continuei a performance, permitindo que o desespero tomasse conta da minha voz. Conspirando? Eu disse isso? Não, eu não me lembro. Mas, e o dinheiro? Por que as contas estão bloqueadas? Eu não consigo acessar nada. Levei a mão à boca, como se estivesse chocada com minhas próprias palavras. Ricardo viu ali a confissão de incompetência que tanto desejava. Veja, meu amor, você mesma bloqueou tudo em um dos seus episódios. Você assinou os papéis, mas não se lembra. É por isso que precisamos do Dr. Zalencar, para te ajudar a se recuperar, para que eu possa cuidar de tudo para você, até você ficar melhor. Ele praticamente confessou o crime, enquadrando-o como um ato de cuidado. A arrogância dele era tão vasta que o cegava para a armadilha óbvia. Ele estava me entregando a corda, o sabão e o cadafalso. Laura, sentindo a vitória próxima, deu o golpe de misericórdia. Helena, você precisa confiar em nós. Ricardo te ama. Eu te amo. Nós nunca faríamos nada para te machucar. Você precisa nos dar a procuração para administrar as coisas. É a única maneira de proteger o legado do papai e de proteger você de si mesma. A palavra procuração pairou no ar, a confissão final de seu objetivo. Eles não estavam mais sendo sutis. Acreditando que eu estava quebrada, mentalmente incapacitada, eles revelaram todo o seu plano. Naquele momento,
No santuário do homem que construiu o império que eles tentavam roubar, eles selaram seu próprio destino. O áudio e o vídeo daquela conversa seriam a peça central da minha vingança, a prova irrefutável de sua premeditação e crueldade. Então, eu mudei. Lentamente, ergui a cabeça. A fraqueza desapareceu do meu rosto, substituída por uma máscara de gelo. O tremor em minha voz cessou. Olhei diretamente nos olhos de Ricardo, e pela primeira vez, ele viu não a esposa frágil, mas a mulher que o estava caçando há semanas. Um vislumbre de pânico cruzou seu rosto. Procuração? Repeti, minha voz baixa e perigosamente calma. Interessante. Acho que o Conselho de Acionistas terá muito interesse em ouvir sobre essa preocupação de vocês com o meu bem-estar. O sangue drenou do rosto dele. Laura deu um passo para trás, o queixo caído. A performance havia acabado. A caçada estava prestes a terminar. Eles finalmente entenderam que a ovelha que estavam acuando era, na verdade, um lobo disfarçado. O pânico deles foi instantâneo e feio. A máscara de preocupação de Ricardo se desfez, revelando o monstro ganancioso por baixo. "O que você fez?" Ele sibilou, dando um passo ameaçador em minha direção. "Você estava fingindo esse tempo todo?" Laura começou a balbuciar, negando tudo, tentando culpar Ricardo. A aliança deles se desfazendo em tempo real sob a pressão da minha revelação. Eu não respondi. Apenas sorri. Um sorriso frio e sem humor que prometia uma destruição que eles mal podiam começar a imaginar. "A reunião do conselho é na sexta-feira", eu disse, minha voz cortante como vidro quebrado. "Ou sugiro que preparem um bom discurso. Será a última vez que falarão em nome desta empresa." Virei as costas para eles e saí do escritório, deixando-os em meio aos destroços de seu plano fracassado. O som de suas acusações mútuas ecoando atrás de mim como a trilha sonora da minha vitória. A tentativa de me matar foi a gota de água, a justificativa final que eu precisava para não ter misericórdia. A partir daquele momento, a vingança deixou de ser apenas sobre recuperar meu poder e meu dinheiro. Tornou-se uma questão de sobrevivência e de justiça absoluta. Eles não eram apenas traidores e ladrões. Eram predadores que, se não fossem completamente neutralizados, voltariam a atacar. Minha determinação, que já era de aço, foi forjada em titânio. Eu não os deixaria com nada. Nenhuma chance de recomeçar. Nenhuma brecha para escapar. Eu os apagaria do mapa corporativo, social e financeiro. Eles tentaram tirar a minha vida, e, em troca, eu tomaria tudo o que constituía a vida deles. Naquela noite, recebi uma ligação desesperada de meu sogro, o Sr. Costa. Sua voz, normalmente untuosa e paternalista, estava trêmula de medo. Ricardo devia ter contado a ele sobre minha mudança de postura. Ele tentou apelar para o meu bom coração, falando sobre erros de jovens e a importância de manter a família unida. Ele me ofereceu um acordo, um divórcio silencioso, uma quantia generosa para Ricardo e Laura desaparecerem, tudo em troca do meu silêncio. Eu ouvi pacientemente sua proposta patética. Quando ele terminou, minha resposta foi breve e final. "A única coisa que a sua família receberá de mim é uma intimação judicial. Tenha uma boa noite, Monsenhor Costa." Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. A fase de negociações havia terminado antes mesmo de começar. A única oferta na mesa era a rendição incondicional, e eles eram orgulhosos demais para aceitá-la. O desespero os levou a um último ato de estupidez. Na manhã seguinte à nossa confrontação no escritório, descobri que Ricardo havia tentado transferir uma grande quantia de uma das contas subsidiárias da empresa para uma conta offshore. Era um movimento de um homem em pânico. Um ladrão tentando pegar o que podia antes de fugir. Mas eu estava preparada. Sofia Amaral, minha chefe de auditoria, já havia implementado protocolos de segurança que exigiam minha autorização pessoal para qualquer transferência acima de um determinado valor. O pedido foi imediatamente sinalizado e bloqueado. Ricardo não apenas falhou em roubar mais dinheiro, como também criou uma nova trilha de evidências digitais de suas intenções criminosas.
datada precisamente após eu tê-lo desmascarado. Ele estava, sem saber, escrevendo os últimos parágrafos do seu próprio indiciamento. Laura, por sua vez, tentou uma abordagem diferente, a chantagem emocional. Ela apareceu no meu quarto, o rosto inchado de tanto chorar, implorando por perdão. Ela se jogou aos meus pés, agarrando a barra do meu vestido, contando uma história ensaiada sobre como Ricardo a havia manipulado, explorado sua fragilidade, prometido um mundo que a cegou. Era uma performance patética, e eu a assisti com o desinteresse de quem observa um inseto se debater. Você não me engana, Laura, eu disse, minha voz desprovida de qualquer emoção. Você não queria o amor dele, você queria a minha vida. A única coisa que você sente agora não é remorso. É o medo de perder tudo. Puxei meu vestido de suas mãos e a deixei chorando no chão. A piedade era um luxo que eu não podia mais me permitir, especialmente para alguém que assistiria à minha morte para herdar meus sapatos. O plano deles de me interditar se voltou espetacularmente contra eles. Com a gravação da confissão no escritório e o dossiê sobre o Dr. Alencar, Armando Neves fez uma visita ao renomado psiquiatra. Não foi uma ameaça, mas uma simples apresentação de fatos. Armando explicou que o Dr. Alencar tinha duas opções: enfrentar acusações criminais por conspiração e perjúrio, o que significaria o fim de sua carreira e sua liberdade, ou assinar uma declaração juramentada detalhando como Ricardo Costa o havia procurado e subornado para produzir um laudo fraudulento. O médico, vendo sua vida desmoronar, escolheu a única opção sensata. Em menos de uma hora, eu tinha em minhas mãos uma confissão assinada e autenticada que transformava a principal arma deles em uma prova contundente contra eles. A tentativa de sabotagem dos freios do carro foi a peça mais delicada. Levar a polícia ainda era prematuro, mas eu não deixaria a prova se perder. A equipe de Bastos recuperou o carro discretamente e o levou para uma perícia particular, conduzida por um especialista forense. O laudo técnico foi inequívoco: sabotagem deliberada. Além disso, as imagens das câmeras de segurança, aprimoradas digitalmente, mostravam claramente um anel com um sinete específico na mão da figura encapuzada. Era o anel da faculdade de Ricardo, uma peça de ouro que ele usava com um orgulho doentio e que nunca tirava. A vaidade dele, mais uma vez, se tornou sua ruína. Eu tinha a prova técnica e a identificação visual. O laço estava se apertando, e ele nem sequer sentia a pressão em seu pescoço. Com todas as provas consolidadas, meu foco se voltou para o golpe de misericórdia. A reunião do Conselho de Acionistas. Não seria apenas uma apresentação de fatos, seria um espetáculo. Contratei uma produtora de eventos de ponta, a mesma que organizava os maiores lançamentos de produtos do país, sob o pretexto de modernizar a comunicação corporativa do Grupo Menezes. Eles instalaram um sistema de som de última geração e um telão de LED de altíssima definição que ocupava toda a parede atrás do pódio. A qualidade de áudio e vídeo seria impecável. Eu queria que cada membro do conselho, cada jornalista presente, ouvisse cada sussurro de traição e visse cada pixel de humilhação com uma clareza cristalina. A queda deles seria televisionada em alta definição. A presença da imprensa foi cuidadosamente orquestrada. Enviei convites pessoais não apenas para os veículos de negócios, como o Valor Econômico e a Exame, mas também para os principais colunistas sociais do país. A pauta oficial era vaga e grandiosa. O futuro do Grupo Menezes, uma nova era de liderança e transparência. A promessa de um anúncio bombástico era irresistível. Eu queria uma plateia completa. Queria que a humilhação de Ricardo e Laura não ficasse restrita às paredes da sala de reuniões, mas que ecoasse por toda a sociedade, destruindo a reputação que eles tanto valorizavam. Eles seriam julgados não apenas por um conselho de administração, mas pela opinião pública. Enquanto isso, eu continuava a interpretar meu papel, embora com uma nova nuance. Eu não era mais a mulher frágil e confusa. Eu me tornei a esposa desapontada, mas resignada, que havia descoberto a infidelidade do marido.
Deixei vazar para alguns membros do conselho, através de canais discretos, que eu estava ciente do caso de Ricardo e que a reunião serviria para anunciar um divórcio civilizado e sua saída da empresa. Eu os preparei para um escândalo de infidelidade. Ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para a revelação de fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Eu estava gerenciando as expectativas para garantir que o choque do meu verdadeiro anúncio fosse sísmico. A escalada desesperada deles me deu a justificativa moral que solidificou minha determinação. Se eles tivessem apenas me traído, talvez um divórcio doloroso e uma separação de bens fossem suficientes. Mas eles tentaram me apagar, primeiro legalmente e depois fisicamente. Eles me declararam descartável. Essa foi a ofensa que não podia ser perdoada. A vingança deixou de ser uma reação à dor e se tornou uma necessidade estratégica para garantir minha própria segurança. Eles precisavam ser destruídos de forma tão completa que nunca mais pudessem representar uma ameaça para mim ou para qualquer outra pessoa. Eu não era mais uma esposa vingativa. Eu era uma sobrevivente garantindo que seus agressores nunca mais pudessem machucar ninguém. Nos 2 dias que antecederam a reunião, a mansão ficou imersa em um silêncio tenso. Ricardo e Laura mal saíam de seu quarto. Eles sabiam que algo terrível estava por vir, mas, em sua arrogância, provavelmente imaginavam uma humilhação pública sobre o caso, seguida de um acordo de divórcio. Eles ainda subestimavam a profundidade do meu conhecimento e a extensão da minha retaliação. Eles se preparavam para uma tempestade, sem saber que o que se aproximava era um tsunami, uma força da natureza que não deixaria nada em seu caminho. Eu os observava de longe, sentindo uma calma gélida. A estrategista em mim havia concluído seu trabalho. Agora, era a vez da executora. Armando Neves e eu fizemos uma última revisão do plano na véspera da reunião. Cada documento, cada arquivo de áudio, cada vídeo estava organizado em uma sequência cronológica e devastadora. A apresentação começaria com a fraude financeira, escalaria para a conspiração da interdição e culminaria com a prova da sabotagem do carro. No final, eu apresentaria a confissão do Dr. Alencar e o laudo pericial. Era um caso hermeticamente fechado, apresentado não a um juiz, mas ao júri mais poderoso de todos, o mercado e a mídia. "Está tudo pronto, Helena", disse Armando, seus olhos mostrando uma mistura de admiração e preocupação. "Depois de amanhã, não haverá como voltar atrás." Eu olhei para ele, minha expressão impassível. Voltar atrás? Armando, para mim, não existe mais ir atrás. Só existe o futuro, um futuro que estou prestes a limpar. A escalada deles, nascida do pânico, foi o maior presente que poderiam ter me dado. Cada ato desesperado era mais um prego em seu próprio caixão. Ao tentarem me pintar como louca, provaram sua própria crueldade. Ao tentarem me silenciar para sempre, provaram que eram perigosos demais para serem deixados em liberdade. Eles me deram a arma final, a certeza absoluta, a certeza de que minha vingança não era apenas justificada, mas necessária. Eles transformaram a traição em uma guerra de extermínio, e eu estava prestes a mostrar a eles que, em uma guerra que eles mesmos iniciaram, eu era a única superpotência. A reunião do conselho não seria o fim da batalha. Seria a detonação da bomba atômica que eu havia construído pacientemente. A noite antes do dia do julgamento, eu me permiti um momento de reflexão. Fui até a cozinha, o local onde meu mundo antigo havia morrido. A bancada de mármore italiano estava fria sob meus dedos. Foi ali que ouvi a frase que mudou tudo. "Agora sim, eu posso ser feliz." Aquelas palavras, que antes me causaram uma dor indescritível, agora soavam em minha mente como o estopim da minha libertação. Eles queriam ser felizes à custa da minha existência. Amanhã eu lhes mostraria o verdadeiro significado da palavra consequência. A felicidade que eles tanto almejavam se transformaria em um pesadelo do qual eles jamais acordariam. A antiga Helena Menezes, a esposa apaixonada e ingênua, havia morrido naquela cozinha. Amanhã,
o mundo conheceria a nova Helena, a CEO, a estrategista, a imperatriz. E seu reinado começaria com fogo e cinzas. A tentativa de me eliminar foi o erro fatal que selou o destino deles. Se tivessem se contentado com a traição e o desvio de dinheiro, talvez pudessem ter escapado com alguns milhões e a dignidade destroçada. Mas ao cruzarem a linha para a violência física, ao planejarem minha morte, eles me deram carta branca para retaliar com força total. Eles não estavam mais lidando com uma esposa traída buscando um divórcio vantajoso. Estavam enfrentando uma mulher lutando por sua vida, despida de qualquer sentimentalismo ou clemência. A escalada deles não apenas elevou as apostas, ela removeu todas as regras do jogo. E em um jogo sem regras contra mim, eles nunca tiveram a menor chance de vencer. Meu último telefonema naquela noite não foi para meu advogado, mas para o chefe de segurança do Grupo Menezes. Senhor Moraes, eu disse, com a voz calma e autoritária. Amanhã, na reunião do conselho, preciso de 2 equipes discretamente posicionadas nas saídas do auditório. Quero que estejam preparadas para escoltar o senhor Ricardo Costa e a senhorita Laura Menezes para fora do prédio ao meu sinal. Haverá uma viatura da Polícia Civil esperando por eles na entrada de serviço. O mandado de prisão preventiva por fraude e conspiração será emitido durante a reunião. Houve um breve silêncio do outro lado. Entendido, senhora Menezes? Considero feito. A armadilha estava montada. As grades da jaula estavam prontas para se fechar. A paranoia de Ricardo e Laura os levou a cometer um último erro tático. Eles chegaram à reunião do conselho juntos, tentando projetar uma imagem de unidade e força. Laura usava um vestido caro, Ricardo, seu melhor terno. Eles acreditavam que, ao enfrentarem o escândalo de cabeça erguida, poderiam de alguma forma controlar a narrativa. Eles sorriam para os jornalistas, apertavam as mãos de membros do conselho, agindo como se estivessem no controle. O que eles não percebiam era que cada sorriso, cada gesto de confiança, só tornaria sua queda pública ainda mais humilhante. Eles estavam posando para as câmeras no convés de um navio que já estava afundando, completamente alheios ao iceberg que se aproximava. A escalada de suas ações me forçou a me tornar alguém que eu nunca pensei que seria. Implacável. Não havia espaço para dúvida ou compaixão. Eles haviam me mostrado quem eram, não com palavras, mas com ações que visavam minha destruição completa. A mulher que amava Ricardo e protegia Laura estava morta, e eles a haviam matado. Em seu lugar, havia uma rainha de gelo, cujo único propósito era garantir que a justiça fosse servida de forma tão avassaladora que ninguém jamais ousaria desafiar seu trono novamente. A vingança não era mais uma paixão quente, era uma equação matemática fria, e eu estava prestes a apresentar a solução final. O desespero deles foi o catalisador da minha transformação final. Cada ameaça, cada mentira, cada ato de violência apenas serviu para remover as camadas da mulher complacente que eu havia me tornado, revelando o núcleo de aço por baixo. Eles pensaram que estavam me empurrando para a beira de um precipício, sem perceber que estavam apenas me dando o impulso necessário para aprender a voar. Amanhã, eles olhariam para o céu e me veriam pairando acima deles, não como uma vítima caída, mas como uma fênix renascida das cinzas de sua traição, pronta para incinerar o mundo deles até que não restasse nada além de pó. A última prova que recebi de Bastos chegou em um pendrive criptografado, horas antes da reunião. Era uma gravação telefônica de Laura conversando com uma amiga, gabando-se de que, em breve, tudo seria dela e que o Helena finalmente teria o que merecia. Ela ria ao descrever como Ricardo estava, cuidando de tudo, para garantir que a irmã não fosse mais um problema. A crueldade casual em sua voz, a alegria genuína que ela sentia com a minha potencial desgraça, apagou qualquer resquício de dúvida que eu pudesse ter. Ela não era uma vítima manipulada. Ela era uma co-conspiradora entusiasta e, como tal, merecia o mesmo destino que seu cúmplice. Aquele áudio seria a trilha sonora do fim de sua vida como a conhecia. E assim, o ato final da escalada deles estava completo.
Eles haviam tentado me destruir mentalmente, financeiramente e fisicamente. Eles haviam mentido. Roube o dia da reunião do Conselho de Acionistas chegou com um céu cinzento sobre São Paulo, um presságio que apenas eu compreendia. O auditório do Grupo Menezes estava repleto, a elite financeira do país. Membros do conselho e jornalistas do Valor Econômico se acomodavam em suas poltronas, esperando por um anúncio corporativo de rotina. Ricardo e Laura entraram como se fossem os donos do lugar. Ele, com um terno Armani impecável. Ela com um sorriso vitorioso que não alcançava seus olhos. Eles me viram sentada na primeira fila, pequena e, na percepção deles, fragilizada. Ricardo me lançou um olhar de falsa compaixão, uma última performance antes de me descartar. Mal sabia ele que não era uma ovelha que ele via, mas a carrasca que aguardava pacientemente ao pé do cadafalso que ele mesmo havia construído com sua arrogância e ganância. O espetáculo estava prestes a começar, e eles eram as estrelas involuntárias de sua própria destruição. Ricardo subiu ao pódio sob aplausos educados. Sua voz era firme, cheia da confiança de um homem que acredita já ter vencido a guerra. Ele falou sobre crescimento, sobre novos rumos e a necessidade de uma liderança forte e presente em tempos de transição. A indireta era clara. Ele pintava um quadro de um império que precisava ser salvo de uma herdeira, debilitada. A saúde de Helena é nossa prioridade, disse ele, a hipocrisia pingando de cada sílaba. E, por isso, certas decisões difíceis precisam ser tomadas para garantir a estabilidade do legado Menezes. Eu o observei tecer sua própria mortalha com palavras de ambição. Cada frase um prego a mais em seu caixão. Ele se sentia um rei discursando para seus súditos, sem perceber que estava apenas lendo em voz alta a lista de seus crimes para o júri que o condenaria. O auditório ouvia atentamente, alheio ao drama que estava prestes a explodir. Quando ele terminou, os aplausos ecoaram. Ele sorriu, um predador satisfeito, e se virou para deixar o palco. Foi o meu sinal. Obrigada, Ricardo. Minha voz soou clara e amplificada pelos microfones, cortando os aplausos. Sua dedicação em cuidar dos meus interesses é comovente. Um silêncio súbito tomou conta do lugar. Todas as cabeças se viraram para mim. Levantei-me, não como a mulher frágil que eles esperavam, mas como a rainha que eu era. Caminhei até o pódio, minha postura ereta, meu olhar gélido fixo nele. O pânico piscou em seus olhos pela primeira vez. As luzes diminuíram, e o gigantesco telão de LED atrás de mim se acendeu. Já que falamos sobre o legado Menezes e a necessidade de transparência, continuei. Minha voz ressoando com uma autoridade que eles não ouviam há anos. Acho que é hora de uma auditoria pública. A primeira imagem no telão não foi de traição, mas de crime corporativo. Planilhas, extratos bancários, rotas de transferências para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. A voz de Sofia Amaral, nossa chefe de auditoria, narrava em um áudio pré-gravado os milhões desviados por Ricardo em projetos superfaturados. Cada centavo, documentado, eu disse, enquanto o telão mostrava a assinatura digital de Ricardo em cada transação fraudulenta. Murmúrios chocados percorreram o auditório. Os membros do conselho se inclinavam para a frente, seus rostos uma mistura de incredulidade e fúria. Ricardo empalideceu, o suor brotando em sua testa. Ele abriu a boca para protestar, mas eu o silenciei com um simples olhar. Isso, senhores, declarei. É como o senhor Costa protegia dos ativos da empresa, mas a ganância dele não se limitava ao cofre da companhia. O telão mudou. As planilhas deram lugar a fotos em alta definição. Ricardo e Laura, no Hotel Fasano, em jantares caros, em abraços que não deixavam margem para dúvidas. A câmera de um investigador particular não perdoa. O choque no auditório se transformou em um escândalo aberto. Vi o rosto do senhor e da senhora Costa na plateia se contorcer em humilhação. Laura, que estava ao lado deles, parecia ter sido transformada em pedra. E para aqueles que pensam que isso é apenas um drama familiar, continuei, minha voz cortante,
Informo que cada um desses encontros foi pago com o dinheiro da empresa. A infidelidade dele foi apenas mais uma linha no orçamento da fraude. Eu os expus não apenas como traidores, mas como ladrões mesquinhos, que usaram o patrimônio da família para financiar sua sórdida conspiração. A humilhação, no entanto, ainda não estava completa. Era hora de mostrar ao mundo que eles não eram apenas ladrões, mas monstros. Quando perceberam que eu estava investigando, o desespero os levou a um novo plano. Anunciei. O telão exibiu a transcrição e, em seguida, tocou o áudio da conversa de Ricardo com o Dr. Alencar, planejando minha interdição. A voz dele, clara como cristal, instruindo o médico a me declarar paranoica e instável. Em seguida, a confissão assinada do próprio médico apareceu na tela, detalhando o suborno. O silêncio no salão era agora o silêncio de um cemitério. Eles não queriam apenas meu dinheiro ou minha empresa. Expliquei, olhando para cada membro do conselho. Eles queriam roubar minha liberdade, minha sanidade, minha própria identidade. E quando isso não pareceu rápido o suficiente, o golpe final. O telão exibiu o laudo pericial da sabotagem dos freios do meu carro, seguido pelo vídeo em close-up da câmera de segurança, mostrando o anel com o sinete da faculdade de Ricardo na mão do sabotador. Um grito abafado veio da direção de sua mãe. Ricardo estava lívido, tremendo, encurralado. E então, eu lhes dei o grande finale, a peça que começou tudo. A sala inteira ouviu o áudio da cozinha, gravado pelos microfones que eu instalei. A voz de Ricardo, cheia de um alívio cruel, ecoou pelo auditório. Com ela quase batendo as botas, achei que nosso plano já era. Mas agora sim eu posso ser feliz. A frase pairou no ar. Uma confissão de assassinato de caráter e desejo de morte. O cheque-mate. O som do clique de um gravador desligando foi a única coisa que quebrou o silêncio sepulcral. O caos irrompeu. Flashes de câmeras explodiam por toda parte. Seguranças, seguindo minhas ordens prévias, moveram-se com eficiência silenciosa, flanqueando Ricardo e Laura. Senhor Costa, senhorita Menezes. Chamei-os pelo nome, pela última vez. A polícia de São Paulo os aguarda na entrada de serviço para discutir as acusações de fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Eles não resistiram. O choque era grande demais. Foram escoltados para fora como criminosos comuns, suas faces de arrogância finalmente quebradas em máscaras de puro terror e ruína. Enquanto os via desaparecer, voltei-me para o conselho e para as câmeras. Peço desculpas por essa limpeza doméstica. A partir de hoje, eu, Helena Menezes, assumo meu lugar de direito como CEO do Grupo Menezes. A era da traição acabou. A era da força começa agora. Os aplausos que se seguiram à minha declaração não foram de celebração, mas de alívio e respeito. O auditório, antes um ninho de fofocas e especulações, transformou-se em uma fortaleza sob meu comando. Enquanto os flashes das câmeras registravam o início do meu reinado, eu não sentia euforia, mas uma calma profunda e absoluta. A tempestade havia passado, e eu permanecia de pé, inabalável. Os membros do conselho, homens que por anos me viram como a esposa decorativa de Ricardo, agora me olhavam com uma nova admiração, vendo não a herdeira, mas a líder que o Império Menezes precisava. Naquele silêncio carregado de poder, eu não apenas retomei o que era meu por direito. Eu redefini o próprio significado do meu nome. Helena Menezes não era mais um sobrenome herdado. Era um título conquistado a ferro e fogo, e o mundo inteiro havia acabado de testemunhar a minha coroação. As manchetes no dia seguinte foram brutais e, para mim, deliciosamente diretas. O lobo da Faria Lima cai em desgraça. Estampava o valor econômico. Ricardo Costa, o homem que se via como um titã dos negócios, foi reduzido a uma caricatura de ganância e estupidez. Sua prisão foi um espetáculo midiático. As provas que apresentei eram tão esmagadoras que o juiz negou o habeas corpus, citando risco de fuga e obstrução da justiça.
Eu o imaginei na cela fria do presídio de Tremembé, trocando seu terno Armani por um uniforme carcerário, sua arrogância finalmente corroída pelo desespero da realidade. Ele não perdeu apenas a liberdade, perdeu a identidade que havia roubado de mim. Deixou de ser o marido de Helena Menezes, para se tornar apenas mais um presidiário, um número esquecido nos anais de crimes corporativos, exatamente como eu havia planejado. Para Laura, a punição foi diferente, talvez até mais cruel. A prisão seria um fim rápido para seu sofrimento. Eu lhe reservei uma morte lenta em vida. No mesmo dia, meus advogados entraram com uma ação para removê-la legalmente de todos os documentos da família, deserdando-a por completo. Emiti uma nota oficial à imprensa, declarando que Laura não possuía mais qualquer vínculo, afetivo ou financeiro, com a família Menezes. Ela se tornou uma pária. As amigas que a invejavam agora a evitavam. As portas que antes se abriam para ela se fecharam com um estrondo. Sem meu dinheiro para sustentar seu estilo de vida, ela foi forçada a vender as joias e roupas que eu mesma lhe dei. Sua maior ambição era ser eu. Sua punição foi se tornar uma sombra anônima, assombrada pelo fantasma da vida que ela tentou roubar e perdeu para sempre. Os Costa, os arquitetos silenciosos da ganância do filho, afundaram com ele. A humilhação pública foi apenas o começo. Com Ricardo preso e seus bens congelados, bens que, na verdade, eram meus, a fonte de renda da família secou instantaneamente. A casa em Santos, que eles haviam reformado com meu dinheiro, foi colocada à venda para pagar os advogados. O sobrenome que eles tanto se orgulhavam de associar aos Menezes tornou-se sinônimo de vergonha e crime. Eu não precisei mover um dedo contra eles diretamente. A ruína deles foi um dano colateral inevitável da queda do filho que eles criaram à imagem e semelhança de sua própria ganância. Eles me viam como um cofre a ser explorado, e no fim, foram eles que acabaram completamente vazios, despojados de dinheiro, status e dignidade. Meu primeiro dia oficial como CEO foi uma declaração de poder silencioso. Entrei no escritório que fora do meu pai, um espaço que Ricardo havia redecorado com um gosto ostensivo e vulgar. Minha primeira ordem não foi para um diretor financeiro, mas para uma equipe de design de interiores. Tirem tudo. Quero de volta o mogno e o couro que meu pai escolheu. Em seguida, convoquei o conselho. Não apresentei planos mirabolantes. Apenas uma diretriz. A era dos parasitas acabou. A partir de hoje, a única métrica que importa é a competência. Lealdade é consequência, não pré-requisito. Não precisei levantar a voz. A autoridade não vinha do volume, mas da certeza inabalável em meus olhos. Eles entenderam. O império tinha sua rainha de volta, e ela não toleraria a menor insubordinação. Nas semanas seguintes, conduzi uma purga silenciosa e metódica. Cada executivo que Ricardo havia promovido por bajulação, e não por mérito, recebeu uma oferta irrecusável, uma generosa demissão voluntária, ou uma investigação de desempenho conduzida pessoalmente por mim. A maioria escolheu a primeira opção. Promovi talentos internos que haviam sido negligenciados, como Sofia Amaral, que se tornou minha CFO, a guardiã implacável das finanças da empresa. Eu não estava apenas limpando a casa, estava reconstruindo as fundações do império com aço e lealdade genuína. O Grupo Menezes renasceu sob minha liderança, mais enxuto, mais eficiente e absolutamente impenetrável a qualquer tipo de traição futura. Eu aprendi minha lição. Um castelo é tão forte quanto as pessoas que guardam seus portões. Minha vida pessoal também passou por uma transformação radical. As manhãs, antes dedicadas a escolher uma roupa para um almoço beneficente, agora eram preenchidas com teleconferências com Tóquio e Londres. A energia que eu antes gastava nutrindo um relacionamento falso, agora era investida na expansão do meu império. A felicidade, eu descobri, não era o calor de um abraço, mas a satisfação fria de uma aquisição bem-sucedida, o respeito no olhar de meus concorrentes,
a liberdade absoluta de ser a única dona do meu tempo e do meu destino. Eu não sentia falta do amor. O amor havia sido minha jaula dourada. O poder, por outro lado, era a chave que me libertou, e eu nunca mais seria aprisionada por ninguém. A mídia, antes me retratando como uma frágil socialite, agora me chamava de a Dama de Ferro da Faria Lima. As revistas de fofoca deram lugar a capas na Forbes e na Exame. Eles analisavam minhas estratégias de negócio, minha liderança assertiva, minha capacidade de transformar uma crise pessoal em um triunfo corporativo. Eles finalmente viam a mulher que meu MBA em Wharton havia formado, a estrategista que sempre existiu sob as camadas de esposa devotada. Eu não me importava com os apelidos ou com a fama. O que me satisfazia era o fato de que eles estavam, finalmente, contando a minha história, e não a história que Ricardo havia escrito para mim. A narrativa agora era minha, e eu era a única autora. Certa noite, em meu escritório, encontrei uma antiga fotografia minha e de Ricardo em uma gaveta. Era de nossa lua de mel na Itália. Ambos sorrindo para a câmera, a imagem da felicidade perfeita. A mulher na foto me era estranha, com seus olhos cheios de uma confiança ingênua e um amor cego. Não senti uma pontada de dor ou nostalgia. Em vez disso, senti uma espécie de compaixão distante por ela, pela sua ignorância. Ela precisou morrer para que eu pudesse nascer. Guardei a foto de volta na gaveta, não como uma memória querida, mas como um artefato histórico, o fóssil de uma espécie extinta. Aquele passado não me pertencia mais. Ele era apenas o prólogo sombrio da minha verdadeira história, a história de uma imperatriz. Os ecos do meu antigo mundo ocasionalmente tentavam alcançar o novo. Recebi uma carta de Ricardo, enviada da prisão, cheia de remorso fabricado e súplicas por perdão. Li as primeiras linhas e a rasguei sem terminar. Não havia nada que ele pudesse dizer que importasse. De Laura, soube por uma nota em uma coluna social que ela estava trabalhando como vendedora em uma loja de shopping. A imagem dela, que tanto cobiçou o luxo, agora dobrando roupas para outras mulheres, trouxe-me um momento de satisfação fria e final. Eles não eram mais meus inimigos. Eram notas de rodapé irrelevantes na biografia do meu sucesso. A indiferença, percebi, era a forma mais pura e definitiva de vingança. Com o passado devidamente enterrado, meu foco se voltou inteiramente para o futuro. O Grupo Menezes, sob meu comando, deixou de ser apenas um conglomerado de agronegócio e infraestrutura. Iniciei uma agressiva expansão para o setor de tecnologia e energias renováveis, adquirindo startups promissoras e investindo bilhões em inovação. Eu não estava apenas administrando o legado do meu pai. Estava o multiplicando, o projetando para o século XXI. Cada novo contrato assinado, cada novo mercado conquistado, era uma prova de que a minha visão era mais afiada, minha ambição mais vasta e minha execução mais implacável do que a de qualquer homem que já havia se sentado naquela cadeira. Eu não estava no jogo para participar. Eu estava no jogo para dominar. Hoje, do topo do meu arranha-céu na Faria Lima, eu olho para o horizonte de São Paulo, uma cidade que se curva ao poder e à resiliência. A frase que um dia quase me destruiu, agora ecoa em minha mente com uma nova e profunda ironia. Agora sim, eu posso ser feliz. Ricardo e Laura estavam errados sobre tudo, mas principalmente sobre isso. A felicidade deles era uma miragem construída sobre a minha ruína. A minha felicidade, no entanto, é real, sólida como o aço e o concreto do império que governo. Não é uma felicidade quente e suave, mas uma satisfação gélida e inabalável. É a felicidade de saber que cada peça no tabuleiro da minha vida se move de acordo com a minha vontade. Eles me deixaram para morrer, e eu renasci das cinzas, não como uma vítima, mas como a própria fênix. E uma fênix, como todos sabem, nunca mais permite que a capturem.